Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo da semana, que é sobre os modalizadores do discurso. Nós vamos estudar os modalizadores discursivos, ok? Então, vamos lá. Vou iniciar a leitura. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente no nosso dia a dia que se materializa na estrutura de nossa língua. Ou seja, tudo que nós falamos, a gente é intencional. Tem sempre uma intenção. E essa intenção pode estar vinculada à certeza, à dúvida, à obrigatoriedade. É isso que está falando aí. A gente não fala somente por falar. Agora, os elementos que atuam como indicadores de argumentação são denominados de modalizadores discursivos. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Então, o modalizador, ele vai enfatizar, ele vai mostrar com mais clareza o ponto de vista de quem está falando, ok? Então, vamos lá. Tipos de modalizadores. Nós temos as modalizações lógicas, que exprimem um princípio de possibilidade e certeza. Aí eu coloquei uns exemplos para vocês, ó. É possível que, tenho certeza que, talvez, é impossível, é claro que, isso deve, é provável que, é certo que. Então, são expressões que estão exprimindo ideia de possibilidade ou então de certeza, ok? Agora, as modalizações deonticas exprimem um princípio de permissão e obrigação. Você pode, você deve, olha, uma obrigação. Eu te aconselho, eu preciso, eu sugiro que, você deveria, é necessário que. Então, eles estão mais focados nessa questão de obrigatoriedade, ok? E também de permissão. As modalizações apreciativas, princípio de análise e julgamento. Então, é um julgamento, é uma análise que o falante faz. Por exemplo, felizmente, estranhamente, pena que, fielmente, lamentavelmente, curiosamente, ainda bem que, tristemente. Então, o falante expõe mais a sua opinião, ok? Ele acaba julgando aí de forma positiva ou negativa. Ao definirmos e observarmos alguns exemplos de modalizadores discursivos, podemos concluir que não existe nenhuma interação sem modalização, uma vez que sempre que nos expressamos, estamos indicando nosso ponto de vista em relação a determinado assunto. Então, não tem como a gente se comunicar sem usar as modalizações, né? Sem usar essas expressões modalizadoras, ok? Não tem como, porque a gente acaba evidenciando o nosso ponto de vista, principalmente na nossa fala, ok? Atente aos discursos. Aí eu coloco um exemplo para ficar bem clara a diferença para vocês conseguirem entender com mais precisão como que é importante o uso de modalizadores. Aí eu dou um exemplo. Ó. A empresa teve uma queda de rendimento nesse último trimestre. Lamentavelmente, a empresa teve uma queda de rendimento nesse último trimestre. Então, na primeira frase, não temos a opinião do falante. Na segunda, a gente já consegue entender que o falante está lamentando esse fato, ok? Então, aí acaba sendo uma modalização apreciativa. Um modalizador apreciativo também. Então, vamos lá. Quando o autor acrescenta um modalizador lamentavelmente, ele explica um juízo de valor em sua fala, ou seja, ele deixa de apenas declarar para avaliar aquela situação. Ele está avaliando como lamentável, não está apenas declarando, como é o caso aí do primeiro exemplo, ok? Então essa é a diferença básica, a diferença fundamental. Vamos aos exercícios. Os modalizadores do discurso modificam a maneira como o discurso é lido ou ouvido. Algumas dessas maneiras podem ser A, necessidade ou possibilidade, B, certeza ou incerteza, C, obrigatoriedade ou não obrigatoriedade.
Número 1. Leia as frases abaixo e escreva como você pode interpretá-las. Então, eu dei inúmeros exemplos para vocês vão me dizer, colocar na frente, aí, se isso está dando sentido de necessidade ou possibilidade, de certeza ou incerteza, ou de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Exemplo: A. Pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. Esse pode ser está explicando o quê? Uma ideia de possibilidade. Então, vocês vão escrever na frente para mim possibilidade, né? Esse pode ser está destacado. Qual o outro item que está destacado na letra A? Certamente. Certamente está dando ideia de quê, galera? De necessidade, possibilidade, de certeza, não é? Então, vocês vão colocar aí certeza. E assim por diante, vocês vão fazer nos outros exemplos, nos demais exemplos. Questão 2, eu dou um texto para vocês sobre alimentação saudável, a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, visto que nessa semana estamos trabalhando a alimentação saudável, hábitos alimentares saudáveis, ok? Então, eu dou um texto para vocês e como estamos em português, vamos trabalhar a interpretação textual. Então, vocês vão fazer a leitura e abaixo eu vou... coloquei, leia o texto e responda as questões. Tem A, B, C e D. Eu faço perguntas e aí vocês vão me responder de acordo com a interpretação textual. A. Cite hábitos que devem ser evitados para manter uma alimentação balanceada e saudável. Aí tem no texto hábitos que devemos evitar. B. Quais são as principais dicas apresentadas pelo texto para termos hábitos saudáveis? No texto também tem algumas dicas, as principais, para a gente obter uma alimentação saudável. Vocês vão escrever para mim. C. Quais são os benefícios de possuir uma alimentação saudável? Tem um parágrafo no texto que está evidenciando aí os benefícios de ter uma boa alimentação. D. Pergunta mais pessoal. Você costuma se alimentar de forma adequada? Como é a sua alimentação? Então, respondam com atenção e espero vocês no nosso plantão de dúvidas.